A paz de Jesus para você, para todos e todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, de amor e de misericórdia, neste momento em que nós nos retiramos para estar contigo, pedimos humildemente o Teu Espírito Santo, para que com vossos dons ilumine nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser, para enxergarmos o que vós tendes a dizer a nós. E repletos de vós, saímos por todo o mundo para te anunciar com nossa vida e com nossas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, neste 23º domingo do tempo comum, as leituras que nos são propostas nos conduzem a meditar e refletir sobre a importância e o valor da escuta. A primeira leitura, que é tirada do livro de Isaías, capítulo 35, versículos de 4 a 7, o Senhor nos fala: Então se abrirão os olhos aos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um veado, a língua do mudo cantará de alegria. Sabemos que Isaías é o profeta do exílio, e ele leva esta mensagem de esperança e libertação ao povo exilado na Babilônia. O povo de Israel é esta pessoa com tantas deficiências, porque se encontravam fechados para ouvir a mensagem de Deus que lhes chegavam por meio dos profetas de diversas formas e maneiras. Não ouviam o Senhor falar, não escutavam. Sabemos que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma ação natural nossa, de cada ser. Ouvir é um processo mecânico. Escutar vai além de um processo mecânico. Ouvir e fazer. Escutar inclui esses dois processos de ouvir e fazer o que o outro, a mensagem que ouviu. Israel se encontrava fechado para ouvir, escutar a Deus, por meio dos profetas. Depois de um tempo, e aí então foi exilado na Babilônia. E durante 40 anos, foi um tempo propício para que se curassem das suas deficiências. E então o profeta anuncia que haverá esse tempo de libertação, porque Israel já vai estar curado das suas cegueiras e poderão ser libertados e voltar para a sua terra. Irmãos, quantas vezes também nós nos encontramos exilados, como o povo, os nossos antepassados, o povo de Israel no passado, porque nós não enxergamos Deus por meio dos profetas, por meio dos sinais dos tempos. E aí nós sofremos, porque nós não conseguimos enxergar a mensagem de Deus para a nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor e de bondade o tempo todo. E Ele não quer senão a nossa felicidade, que possamos viver felizes. Mas para vivermos a felicidade do nosso Deus, precisamos viver os seus mandamentos. E quantas vezes nós nos fechamos para viver a sua lei. E aí nós vivemos uma vida presa à infelicidade. Abramos o nosso coração para enxergar a Deus na sua palavra, para enxergar a Deus na mensagem que nos chega através dos profetas,
O profeta pode ser o seu vizinho, pode ser o seu pároco, pode ser um religioso, pode ser um catequista, pode ser um leigo engajado, pode ser o pai, nossa mãe, pode ser o irmão nosso. Esses são os nossos profetas. E como muitas vezes nós não enxergamos Deus na pessoa do próximo. A segunda leitura, que é tirada do livro de Tiago, da primeira carta, da carta de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5, parece que a comunidade se encontra fechada para dar atenção e assistir ao próximo. O nosso próximo é a pessoa do necessitado. Na carta de Tiago ele diz: se chega um rico, a nossa tendência é que colocar ele num lugar bom, num lugar confortável de glória. Se chega um pobre, qual é a tendência humana? O que fazemos? Deixa ele na porta, às vezes não convida nem a entrar, e o lugar que ele irá sentar é um lugar bem inferior àquele que nós oferecemos para aquela pessoa rica. O tratamento melhor nós damos para aquele que tem mais riqueza. Por que nós fazemos isso? Se todos nós somos filhos e filhas de Deus, somos pessoas iguais, por que privilégios para aquele que tem mais riqueza? O pobre também pode ser pobre entre aspas, mas pode ser rico, mas é rico de Deus. É na pessoa do pobre que se manifesta Deus. E se nós o desprezamos, a pessoa do pobre, nós desprezamos a Deus. Pode ter irmãos ricos de bens, mas ele também pode ser pobre de Deus. A esta pessoa também devemos dar atenção. Na segunda leitura de Tiago, ele nos cobra essa especial atenção à pessoa do pobre. Existem vários tipos de pobreza. Existe o pobre material e o pobre de Deus. O pobre que sofre tantas injustiças de todos os lados. E existe também o pobre que tem bens e riquezas, mas que é pobre de Deus, que também precisa da nossa atenção, da atenção do profeta. Todos nós, batizados e batizadas, somos profetas uns dos outros. Não podemos nos desviar da nossa missão. Somos profetas. E o evangelho de hoje, que é tirado de Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37, o povo leva a Jesus um cego, um surdo e mudo, como diz no evangelho, um surdo e mudo, para que Jesus imponha suas mãos e o cure. Na nossa linguagem científica hoje existe somente o surdo, porque a pessoa surda não fala porque ela é surda. Se ela ouvisse, ela falava, desenvolvia a fala. Então, e no evangelho vai mostrar justamente isso. Jesus se retira do meio do povo para curar aquele homem das suas deficiências. E o que Jesus faz primeiramente? Põe-lhe o dedo no ouvido para que ele escute primeiramente. Depois Jesus toca na sua língua e ele fala. Irmãos, essa pessoa deficiente é colocado como uma forma simbólica. Quantas vezes nós encontramos com nossos ouvidos fechados, mas não os ouvidos, esse sentido do nosso corpo que escuta, que ouve, mas é os olhos do nosso coração. Quantas vezes nossos olhos do coração ficam trancados e não conseguem enxergar nem sentir a dor do outro. Por isso nós não o respeitamos, por isso nós não paramos para ouvir, para escutar, de modo especial escutar. Nós não paramos a correria do dia a dia, nós não paramos para compreender as suas angústias.
Quantas pessoas nos chegam para querer conversar e então a gente, com tantos afazeres, não, deixa para depois, outro dia ou agora não posso. Um grande pecado, principalmente para nós que estamos a serviço do Evangelho, principalmente nós batizados, que decidimos servir a Deus, que temos a consciência do que é viver a missão do Evangelho. E o Papa Francisco hoje, na sua oração do Ângelus, ele fala justamente isso. Nós religiosos devemos estar dispostos, devemos estar com todo o tempo aberto para escutar o pobrezinho. O pobrezinho é aquele que chega em busca, que implora em busca de algum auxílio, de alguma ajuda. Às vezes ele não quer dinheiro, nem prata, vamos dizer assim, mas ele só quer que o ouçamos, só quer que o escutemos. Às vezes quer só um copo d'água, às vezes quer só que lhes demos atenção, uma demonstração de afeto e carinho. É uma necessidade de todos nós, ser amado. Todos nós queremos ser amados. E o pobrezinho marginalizado e sofrido, mais ainda, porque ninguém lhes dá atenção. Então, ele pode encontrar, a sua esperança é de encontrar este colo carinhoso, afetuoso, na pessoa do missionário e da missionária, do anunciador da palavra de Deus. Então não podemos desprezar, porque se nós o desprezamos, nós estamos desprezando o próprio Deus, o próprio Jesus crucificado na pessoa daquele pobre. Irmãos, então, finalizando o nosso momento de meditação, vamos juntos rezar e orar a Deus. Ó Deus de bondade, venha sobre cada um de nós. Te suplicamos que cureis as nossas cegueiras, as nossas deficiências. Muitas vezes nos encontramos com o coração fechado e trancado para te ouvir e te sentir nas necessidades do próximo, na pessoa do pobre de Deus, do pobre de tudo. Dá-nos, Senhor, um coração aberto e disponível para acolher a pessoa do necessitado. Dá-nos, Senhor, um coração confiante na Tua providência. O nosso dia não vai estar perdido, nem o nosso trabalho, se tiramos o momento para escutar o necessitado que vem até nós. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas sofridas por causa de tantas injustiças. Venha, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada um de nós, muitas vezes necessitados da Tua providência. Providenciai o que necessitamos para a nossa vida, para vivermos tranquilos e felizes, mesmo em meio às angústias, às dificuldades desta vida. Como o vosso Filho Jesus viveu no meio de nós, carregando a sua cruz, por ser criticado de diversas formas, porque fazia o bem, curava as pessoas. Dá-nos, Senhor, o dom de olhar para a pessoa de Jesus Cristo e vivermos uma vida feliz e tranquila. Dá-nos, Senhor, a paz, a tranquilidade do nosso coração. E assim fazermos o bem a todos, não recusarmos o dom da Tua bondade ao nosso próximo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Jesus e até o nosso próximo momento de meditação, que será o próximo domingo.